Voltamos, senhoras. Voltamos, parte 2. Muito bem, muito bem. Eu tô vocês aos poucos, e aí eu vou liberando, porque. Peraí. Liberou. Muito bem, muito bem. Voltamos, então. Sejam muito bem-vindas de volta. Deixa eu só diminuir aqui. Está aparecendo para mim. Acaba atrapalhando um pouquinho. Voltamos, então, para a parte 2. As lições mais valiosas são aprendidas nos momentos mais difíceis. Howard Marks. Howard Marks é o escritor deste livro aqui, que eu acho que eu até deixei material complementar para vocês, que é esse daqui, ó, que chama O Mais Importante para o Investidor, tá? Ele é o escritor deste livro. Eu acho que eu tenho mais uma aqui também dele, que eu estou montando conteúdo para vocês já, que é Ciclo do Mercado, Dominando o Ciclo do Mercado. Esses dois livros dele são muito bons. Ele está no material complementar de vocês, tá? Naquele material que eu passo para vocês do link, né, do acesso aos livros, plataformas e outras coisas. Tem esses livros, né? E é exatamente no livro O Mais Importante para o Investidor que ele cita essa frase: as lições mais valiosas são aprendidas nos momentos mais difíceis. E realmente é verdade, né? Nós estamos aprendendo hoje porque nós passamos por momentos complicados, muitas vezes, na nossa vida financeira. Então, a gente já passou ali por problemas dos mais diversos, se você olhar na sua vida financeira, como falta de dinheiro, falta de trabalho, não gostar do trabalho que tem. E isso, de certa forma, foi nos moldando para que hoje a gente consiga dar mais valor e mais importância para coisas que a gente não dava antes. Então, por exemplo, quando eu comecei a entender que não ia existir uma aposentadoria tradicional pelo governo, eu comecei desde muito cedo a me coçar, porque eu não queria chegar ali no meu período de aposentadoria e ter a grata surpresa, a ingrata surpresa, de que eu não iria me aposentar. Né? E eu acho que todo mundo deveria pensar um pouquinho nisso. O investimento ele traz para você a proteção e a valorização. Então, se você consegue combinar esses dois, você vai ter uma carteira de investimentos muito melhor, muito mais saudável, né? E a gente aprender, como eu disse, que são ciclos. Tudo é um ciclo. Tudo tem começo, meio e fim. Os investimentos, eles são assim. Você vai ter um período que você vai ter mais dificuldade, você tem mais facilidade com uma outra, e assim vai. Investimentos funcionam assim, tá? Então, toda essa complexidade, né, várias informações novas, muitas coisas novas em pouco tempo, fazem parte, né? E eu vou falar que isso é realmente difícil. Investir não é fácil. Se você para e coloca na ponta da caneta, não é fácil. Por isso que eu falo para as pessoas que não é o valor financeiro, mas o entendimento sobre isso. Mas que sim, é possível, desde que você se dedique, certo? Então, Howard Marks foi muito inteligente quando ele disse isso. As lições mais valiosas não são aprendidas nos momentos mais... As lições mais valiosas são aprendidas nos momentos mais difíceis. Faz parte, né? Muito bem. Vamos lá. Agora, nessa segunda parte da nossa aula, nós vamos falar sobre a última categoria de fundos imobiliários, que são os fundos de desenvolvimento, investindo na construção de imóveis no Brasil. Então, aqui podemos considerar que todo fundo de tijolo já foi um dia um fundo de desenvolvimento. Essa categoria de fundos imobiliários é a responsável pela aquisição, compra de terrenos, construção de imóveis para duas finalidades: ou para venda com lucro ou locação futura. Então vamos pensar o seguinte: o fundo foi lá na Bolsa de Valores, vendeu cotas, nós compramos essas cotas, o fundo pegou o dinheiro dessa compra que nós realizamos e comprou o terreno. Esse terreno é para construir o imóvel. Quando este imóvel ficar pronto, o fundo vai ter duas alternativas. Ele pode vender com lucro e dividir o lucro conosco, os investidores, e devolver o que nós investimos, né? Devolver o que nós investimos mais o lucro da venda. Ou ele pode, a partir daquele momento, se tornar um fundo
Fundo de desenvolvimento está pegando dinheiro para construir galpões logísticos. Quando esses galpões ficarem prontos, ele vai vender ou ele vai alugar. Se ele vender com lucro, o fundo devolve o que você investiu, mais o lucro, e deixa de existir na Bolsa de Valores. Não tem mais negociações. Agora, ele pode fazer outra coisa, que é, depois que ficar pronto o imóvel, ele deixa de ser um fundo de desenvolvimento e passa a ser um fundo de tijolo de logística. Então, ele vai alugar os imóveis para o setor logístico e, com isso, receber aluguéis e pagar para os investidores todos os meses. Então, o fundo de desenvolvimento, ele passa do princípio, né? Ele parte do princípio de, primeiro, pegar o dinheiro com o cotista na bolsa de valores, comprar o terreno, construir este imóvel e depois vender ou alugar. Hoje é mais comum os fundos alugarem do que vender, né? Então você começa ali investindo e depois ele vai se transformar na categoria ali do imóvel que estava desenvolvendo, um hospital, um prédio educacional, um galpão logístico, um shopping center. Tá? Então, ele é muito parecido aqui com as outras características de fundos imobiliários por isenção. O rendimento que você vai receber não tem cobrança de imposto de renda, tá? Mas ele muda totalmente no sentido de aluguel, tá? Vocês vão ver por que daqui a pouco, certo? Então, aqui no fundo de desenvolvimento, a gente está comprando algo que está sendo desenvolvido ainda. Desta forma, esta categoria sofre diretamente com impactos da economia, ou seja, em momentos em que o vento é favorável no país, economia forte, otimismo do mercado ou projeção de melhorias, temos mais imóveis sendo desenvolvidos. Mas quando o momento é o oposto, temos estagnação do setor. E isso você não precisa ser o as dos investimentos para entender. É só você analisar o seguinte: até meados de 2019, a economia começou a melhorar um pouquinho, né? Você passava na frente das lojas, as fachadas estavam mais bonitas, tinha gente construindo mais, tinha gente vendendo mais. E o que aconteceu? Naquela época, o setor imobiliário também estava crescendo muito. O PIB, Produto Interno Bruto, ele é movido por 4 pilares básicos: indústria, né, produção de bens industriais; agronegócio, que falamos anteriormente; setor imobiliário, né, construção civil e construção imobiliária; e empreendedorismo, tá? Então, quando a economia estava muito bem lá em 2019, você tinha muitos imóveis sendo construídos, muitos fundos desenvolvendo novos imóveis. Só que, em seguida, nós tivemos a pandemia. Isso deu uma estagnada no mercado de construção, né? Então, você via menos imóveis sendo construídos. As pessoas estavam preferindo alugar imóveis do que comprar imóvel, construir do zero, que estava muito caro. Então, quando a economia está passando por problemas financeiros, o setor da construção acaba sendo impactado também. Tá? Então, em outras palavras, para o setor de fundos de desenvolvimento ser bom, a economia precisa estar boa. Do contrário, não faz sentido eu construir um imóvel, sendo que eu não vou ter, por exemplo, para quem vender, para quem alugar. Então, o fundo de desenvolvimento ele sofre impacto direto com a economia. Não que os outros não passem por isso também, mas os outros já estão construídos, já estão consolidados, as dívidas já foram feitas, os imóveis já foram construídos, estão alugados ou não. O fundo de desenvolvimento, ele não está desenvolvendo nada por um período de tempo, porque a economia está ruim. Agora, quando existe um olhar futuro, uma prospecção, né, de que a economia vai melhorar, nós temos mais fundos de desenvolvimento. Um ponto muito importante sobre os fundos de desenvolvimento é que eles, diferente das demais categorias, não pagam rendimento mensal. Fundo de tijolo, de papel, fiagro e fundo de fundos pagam rendimento todo mês. Fundo de desenvolvimento não. Afinal de contas, para os fundos pagar aluguéis ou juros aos cotistas, os imóveis devem estar alugados e com inquilinos pagando aluguel. Então vamos pensar o seguinte: enquanto você tem ali o fundo construindo o imóvel, não tem ninguém alugando. E se não tem ninguém alugando, não tem aluguel, né? Porque a gente parte do princípio de que para você receber renda mensal, o imóvel precisa estar alugado, o inquilino pagando aluguel e você recebendo.
Se o fundo de desenvolvimento ainda está desenvolvendo o imóvel, ninguém está pagando aluguel. Logo, por um período de tempo, o investidor não está recebendo renda mensal. É por isso que essa categoria ela não é tão atraente para alguns investidores que estão começando agora, né? Na verdade, para a maior parte dos investidores. Por quê? A gente parte do princípio de comprar fundos imobiliários é interessante para você receber renda mensal. Todo mês você receber ali alguns trocados caindo na sua conta, ao ponto de que isso vai aumentando, vai chegar um determinado momento que você vai receber o suficiente para não precisar trabalhar mais por dinheiro. Né? Você vai ser sustentada pelos seus investimentos. O fundo de desenvolvimento, ele não paga mensalmente, logo você não tem renda mensal. Então, o fundo de desenvolvimento, ele muitas vezes ele fica restrito a um grupo de investidores qualificados, né? Quem tem muito dinheiro para investir pode esperar, não está esperando receber renda mensal, e principalmente porque, em alguns casos, o que vai ser feito? Vai ser a compra do terreno, construção do imóvel. Durante a construção do imóvel, não se paga aluguel, não se tem rendimento. Alguns investidores podem esperar esse período e quando o imóvel ficar pronto e o fundo decidir vender com lucro, ele pegar de volta o que ele investiu mais o lucro. Ou, se o fundo decidir, então, alugar o imóvel, a partir daquele momento ele começa a receber aluguel mensal. Então, ele vai esperar período de tempo. Para muitos investidores, isso não é tão interessante, porque nós podemos estar passando por um momento cíclico, igual o que nós estamos passando agora. Então, a construção estava, de certa forma, parada, você não tinha tanta construção de novos imóveis, e com isso acaba atrasando, né, o período ali de entrega dos imóveis, de venda dos imóveis. Então, vamos imaginar o seguinte: nós decidimos comprar um fundo de desenvolvimento e estava previsto que ele ia ser vendido ou alugado até o final de 2030. E nós colocamos o dinheiro lá em 2019, porque o mercado estava bom, nós estávamos otimistas. E vamos mudar a história um pouquinho. A gente lá em 2019 tinha fundos de desenvolvimentos investindo e era para ter entregue os imóveis ou vendido em 2024. 24 para 25. Só que aí a gente passou pela pandemia. Então, todos os prazos de entrega acabaram sendo postergados, porque a economia estava ruim. Então, o que nós íamos vender agora em 24 e 25 teve que jogar lá para 2030. Então, significa que você esperava lá em 2019, depois de 5 anos, ter o seu dinheiro de volta, mais o rendimento, ou o valor que você investiu e o aluguel mensal a partir dali, né, 24 para 25. Só que por causa da pandemia, como o mercado financeiro teve vários problemas, infelizmente, esse prazo foi postergado para 2030. Então, você tem mais 5 anos aí pela frente, você não vai receber aluguel. Você investiu, seu dinheiro está lá preso, você não vai conseguir pegar ele de volta até 2030. Então, olha só, 11 anos o seu dinheiro parado. Isso não é uma coisa que gera um bom olhar do investidor, né? O investidor, muitas vezes, ele não quer esperar esse tempo todo. Então, o fundo de desenvolvimento acaba sofrendo um pouquinho mais. Agora, quando é um investidor já que tem uma grana relativamente alta guardada, né? Pode fazer esse tipo de investimento e esperar, talvez seja até uma oportunidade. Porque sabendo que vai ter um monte de investimentos e investidores que não vão querer esse tipo de investimento, porque vai demorar aí muito tempo para ele receber, ele possa comprar e negociar para comprar abaixo do preço e esperar a valorização futura e, com isso, ter rendimentos e lucro maior. Então, uma característica que a gente precisa entender aqui, que é bem diferente dos outros 4 fundos, é que ele não vai pagar renda mensal. O que ele vai pagar para o investidor é o que a gente chama de renda mínima garantida. O que é renda mínima garantida? Uma vez ao ano, ele tira do valor do fundo um valor e paga aos cotistas. Como assim, Bruno? Durante o período de construção do imóvel, digamos assim que o imóvel vai demorar 5 anos para ser construído e o fundo arrecadou R$ 1 bilhão. Tá? R$ 1 bilhão para construir os imóveis. Como durante os próximos 5 anos ele não vai receber aluguel, o que ele vai fazer? Todo ano, em uma data que o fundo escolhe, por exemplo, junho, ele vai pegar um valor e vai pagar para os investidores em forma de renda mínima garantida. E vai ser R$ 1.000. Então, uma vez no ano, você vai ter direito a receber R$ 1.000 ali da cota que você tem, ou da quantidade de cotas que você tem. Qual que é o problema?
As outras categorias de fundos imobiliários te pagam aluguéis, porque existe algo sendo alugado, gerando aluguel, gerando lucro. Então, não está sendo patrimônio, né, do que foi comprado, do que foi investido, está saindo do aluguel que está recebendo. No caso do fundo de desenvolvimento, não. Esse dinheiro está sendo patrimônio, ou seja, desse 1 bilhão que foi arrecadado. Então, imagina que ele vai devolvendo todo ano 1 milhão em forma de rendimento para os clientes, né, para os cotistas. E você recebe R$ 1.000, né? Então, todo ano ele está devolvendo 1 milhão do patrimônio total. Não é de novo o dinheiro que está entrando no fundo, é do dinheiro que ele já tinha pego com você e está só te devolvendo. Então, não é um lucro, ele está te devolvendo uma parte do patrimônio. Isso faz com que o patrimônio diminua lá na frente. Por quê? Ele quer garantir que você fique bem com a ideia de uma vez ao ano receber R$ 1.000. Ok. Mas não é um novo dinheiro que está entrando. Não, é o dinheiro que ele tinha guardado, que ele arrecadou primeiro com a gente, e ele está devolvendo todo ano. Então, isso é o RMG, Renda Mínima Garantida. E hoje, pensando nisso, nem tem tantos fundos de desenvolvimento na Bolsa de Valores. Eu vou mostrar para vocês que, por exemplo, só tem um fundo, dos 500 e poucos fundos imobiliários que a gente tem na Bolsa de Valores hoje, só tem um fundo de desenvolvimento que paga renda mensal. Tá? Que ele nem é só fundo de desenvolvimento. Ele é fundo de desenvolvimento, mas ele também tem tijolo, ele também tem papel, tá? Então ele tem uma estratégia híbrida. Ele investe em coisas diferentes, mas ele é predominantemente um fundo de desenvolvimento. Ele é o único que consegue pagar renda mensal. E eu vou mostrar comparando com outros também, qual foi a última vez que eles pagaram um rendimento, para vocês entenderem como é que funciona, tá? Então, o fundo de desenvolvimento, ele é bem mais raro hoje na Bolsa de Valores, tá? Bem mais raro. Diferente dos outros fundos de jogo, papel que tem quantidades absurdas para você comprar hoje, fundo de desenvolvimento não. É um fundo específico que existe, tanto é que nesse caso nem vai ter muita coisa para a gente avaliar, porque só tem ele para avaliar, mas é interessante para a gente entender como é que funciona, certo? Foi por isso também que eu deixei ele por último, porque não tem tanta quantidade. O que nós vamos ter maior quantidade hoje é fundo de tijolo, fundo de papel, fundo de agronegócio, depois fundo de fundos e, por último, fundo de desenvolvimento, tá? Então, aqui acaba não sendo uma coisa muito vantajosa quando você olha para patrimônio. Lembrando que patrimônio é o dinheiro total investido, bilhão. Desse 1 bilhão, ele está devolvendo 1 milhão em forma de rendimento todo ano para os cotistas. Então, não é tão interessante. A não ser que você já tenha bastante dinheiro investido e possa esperar, e uma vez ao ano, você receba ali os seus R$ 1.000. É óbvio que para você receber R$ 1.000 de renda anualmente, uma vez ao ano, você teria que fazer um investimento também muito alto. Então, não é comprando R$ 10 que você vai receber R$ 1.000, tá? Vocês vão entender isso melhor quando eu compartilhar com vocês isso. E aí a gente vai falar sobre o Tigar 11. O Tigar 11 é o único fundo de desenvolvimento da Bolsa de Valores que paga renda mensal, tá? Hoje, ele tem uma liquidez média diária de 7,1 milhões, então, de negociação, tá? Entre compras e vendas, todos os dias, é negociado uma média de 7 milhões e 100 mil reais. Ele custa hoje R$ 87,99. Eu já cheguei a comprar a cota desse fundo a R$ 140. Está caindo bastante para a bolsa, né? A gente já vem falando disso. Vem caindo bastante aí na bolsa de valores. Ele paga mensalmente uma média de 1,10 por cota. Então, a cada R$ 87,99 você recebe 1,10, certo? Isso dá um dividendo anual de 17,14%, tá? Ele tem um patrimônio líquido de 2,6 bilhões investidos, não é mais milhões, é bilhões. Ele é um fundo de desenvolvimento muito, 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 muito grande, dos maiores, inclusive, que a gente tem na Bolsa. A gente fala que fundo imobiliário bom, ele tem a partir de milhões em patrimônio. Os melhores têm bilhões em patrimônio, tá? Ou os menores têm milhões e os maiores têm bilhões em patrimônio, tudo que eles têm investido. Aqui o Tigaronze vai ter 2,6 bilhões. O valor patrimonial por cota, né? Quanto ele tem ali de valor por cada cota é de 109,88. Mais uma vez o exemplo da loja. Você chegou lá na loja para comprar uma calça jeans. O preço, alguns meses, era 109,88 e hoje está sendo vendido a 87,99. Mas é a mesma calça jeans.
Não mudou nada. É a mesma qualidade, continua boa, é da mesma marca que você gosta. Só que antes você ia pagar R$ 109,88, hoje você está pagando R$ 87,99. Aí você precisa entender se o preço baixo é por causa da roupa ou por causa da loja, ou por causa das lojas. Em outras palavras, eu quero entender, o fundo está sendo vendido mais barato por causa do fundo ou por causa do setor de fundos imobiliários ou por causa da economia. Hoje a gente sabe que é por causa da economia. Todos os fundos imobiliários estão em queda, né? Então já falei isso várias vezes e volto a repetir. Está abaixo do preço porque está tudo em queda por causa da taxa de juros. Enquanto Selic não cair, o fundo imobiliário vai continuar em queda. Tá? Então, hoje nós temos um ótimo fundo de desenvolvimento que deveria custar R$ 109,88, custando R$ 87,99. E aqui eu vou aproveitar até para fazer pontuar algo muito importante aqui para vocês. Eu falei que eu comprei esse fundo aqui já a R$ 140, né? 142, se eu não me engano. Hoje está R$ 87,99. Aí algumas pessoas podem pensar assim, Bruno, então peraí. Você comprou a 142 e hoje está 87,99. Então você perdeu aí uns 60 e poucos reais, né? Bolsa de valores, você só perde se você vender. O que eu tive foi desvalorização. Eu comprei a 142 e caiu para 87,99. Eu só vou ter prejuízo se eu for lá hoje e vender por 87,99. Se eu esperar a economia melhorar, o meu fundo ele pode voltar para 142, 150, 160, 170 e eu ter lucro. Aí eu vou decidir. Ah, Bruno, então você teve lucro? Não, eu só tenho lucro também se eu vendo. Eu só tenho prejuízo ou lucro se eu vendo. Os meus fundos não têm o objetivo de vendê-los. Então, oscilação de preço não é uma coisa que mexe com o meu psicológico. Ah, eu vou comprar. Ah, eu vou vender. Não. O que eu continuo fazendo é, eu vou comprar agora por um preço menor, porque a gente vai aprender sobre preço médio. Preço médio é a média das suas compras. Inclusive, já tem até material, né, disponível para vocês falando sobre o preço médio. É a média dos preços. Comprei por 142, comprei por 100, comprei por 130, comprei por 80, comprei por 60, comprei por 90. Comprei por vários preços diferentes. Qual que é o preço médio que aparece lá na sua carteira de investimentos? O meu preço médio hoje é R$ 115. Tá? Eu comprei a 142, mas eu também comprei muitas vezes a R$ 80. Então eu tive dois momentos, momentos que eu comprei muito barato, momentos que eu comprei muito caro. Quando você tira a média, o meu preço médio hoje é 115. Então, conforme eu vou comprando mais, meu preço médio deixa que eu compre até R$ 115. Então você precisa entender o seguinte: não significa porque você comprou por um preço e hoje se desvalorizou que você perdeu dinheiro. Isso vai acontecer pelo fator da economia. Agora, quando você vê que é somente aquele fundo, é só o Tigar 11 que está caindo, aí você tem que se preocupar, porque significa que é alguma coisa de forma isolada com aquele fundo. É aquele fundo específico está com algum tipo de problema. Aí você vai ler o quê? Relatório gerencial. Você vai ver o que o gestor ali está falando para você. Porque ele vai trazer para você valorização e desvalorização. Todos os fundos vão fazer isso. Tá? Então, hoje, é aquela história. Estou comprando uma calça que custava R$ 109,88 por R$ 87,99. Então, estou comprando com desconto. E esse desconto a gente consegue ver ali no final, que é o PVP, 0,79. Então, lembra do PVP? PVP igual a um preço justo, nem tá caro nem tá barato. Você vai ver que o preço é R$ 109,88 e o valor patrimonial também é R$ 109,88, preço justo, tá? PVP abaixo de 1 está descontado, significa que está sendo vendido com preço menor do que ele realmente vale. PVP acima de 1, 1,01, 1,02 e subindo significa que ele está vendendo mais caro do que ele realmente vale. Você vai ver aqui, por exemplo, vai estar R$ 140 e ele vale 109. Aí vai surgir a dúvida. Por que eu compraria algo que vale 109,88 por 142? Porque o fundo é muito bom, porque ele tem uma qualidade muito boa. Então, eu pago pela qualidade. Lembra da história do preço e valor? Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Quando você está comprando algo pelo seu valor, você corre o risco de comprar ele mais caro pelo preço, que foi o que aconteceu comigo. Eu comprei a 142 porque o valor era mais alto do que o preço. Então, ele entrega uma boa gestão, bons imóveis ali dentro, ele tem uma estratégia de pagar bons rendimentos.
Quando eu comecei a comprar, ele pagava em média 1,34 de rendimento por mês por cota, hoje está pagando 1,10. Mesmo assim, é um bom retorno, tá? Porque ele está te pagando bem mais ali do que, por exemplo, 1% ao mês. Porque se você pega 17,14, que é a taxa anual, e divide por 12 meses, deixa eu fazer aqui na calculadora. 17%, 17,14% dividido por 12 meses. Ele está te pagando 1,43% ao mês de retorno. A gente espera, geralmente, nos nossos investimentos, encontrar investimentos que paguem 0,85 na média. Se a gente paga 1,42, está te pagando bem. Tá? É claro que a gente não vai olhar só isso, a gente vai olhar uma série de critérios. E como eu disse, sempre que vocês verem uma imagem, é só clicar nela que tem um link para vocês irem direto para dentro do site do fundo. Nesse caso, o Funds Explorer, tá? E eu trouxe aqui para vocês, deixa eu abrir aqui o Funds Explorer de novo, que eu estou com ele fechado. Achei que ele ia abrir, não abriu. Espera aí, deixa eu abrir aqui para gente. Funds Explorer. Quando você entra aqui, ó, no Funds Explorer, a carinha dele é assim, ó. Tá vendo? Não tem nada ainda, né? No sentido de não vai direto para o fundo que você quer. Vai aparecer de forma bem generalista, né? Então não tem nada sobre o fundo que está falando, mas tem tudo sobre fundos imobiliários. Você pode me pesquisar aqui depois. Acho o site ótimo para quem precisa estudar, tá? Eu estudo muito por esse site, porque eu gosto muito dele. Você vai vir aqui na lupa do lado direito, vai colocar o código do fundo que você quer pesquisar, Tigar 11, e vai clicar na lupa de busca. Opa, pronto. Aí mostra aqui para você, ó, quando você bota na busca, ele vem aqui, ó, Tigar 11. Você clica aqui embaixo, e ele vai trazer aqui para você todas as informações. Tudo bonitinho pra gente. Olha só. O preço atualizado, último rendimento, dividendo anual. Se você quiser para já pegar o relatório gerencial, você já vem aqui no Status Invest também. Vem no Status Invest, vem na lupa e já digita Tigar 11. Pronto. Porque aí lá no final, ó, você nem precisa aparecer na tela, tá? Você vai ver que aqui em cima tem indicadores, geral, contábil, portfólio, comunicado. Vai em comunicado e já te joga lá para baixo para a parte de comunicados. Bruno, o que é melhor eu usar? Funds Explorer ou Status Invest? Qual dos dois sites é melhor? Usa os dois, porque eles se complementam. O Funds Explorer ele não está trazendo os relatórios gerenciais mais. Eu acho que isso é uma atualização que eles estão fazendo. Então, na versão gratuita, eles não estão trazendo relatório gerencial. Mas você pode pegar o relatório gerencial aqui no Status Invest e pode pegar as demais informações aqui no Funds Explorer. Ou você pode usar somente o Status Invest ou somente o Funds Explorer. É que eles têm aqui duas formas diferentes de trazer as informações, mas é as mesmas informações. Não mudou nada, tá? Quando você desce, ele vai trazer aqui para você, ó, os rendimentos, os rendimentos. E aqui está mostrando para a gente uma coisa muito interessante. Olha só. Ele está mostrando aqui o dividendo, o último dividendo pago, né? E ele mostra assim para a gente: o último dividendo pago do último mês, dos últimos 3 meses, dos últimos 6 meses, dos últimos 12 meses, e desde que ele iniciou na Bolsa de Valores. Vamos pensar comigo uma coisa. Se você comprou vamos arredondar para R$ 90. Se você comprou R$ 90 e ele já te pagou R$ 105,38 em forma de renda, ele já devolveu o que você investiu nele. Então, ele já te devolveu o que você investiu nele e você ainda tem a cota investida, ou seja, ele já devolveu o dinheiro que você investiu. E aí devolveu mais do que isso, né? Porque devolver seria 100%, a gente devolveu 119,97%. Esse é o grande barato dos fundos imobiliários. Você vai investir, conforme você vai recebendo rendimento de volta, ele está te devolvendo o que você investiu. Só que a diferença é que quando ele terminar de devolver o que você investiu, você ainda tem a cota investida e o valor investido. Agora, tudo que vier a partir daquele momento é lucro.
tá? E eu recomendo que toda vez que você receber rendimento, você reinvista, certo? Ele mostra aqui pra gente também, ó, os últimos rendimentos, né? Ó, de julho para frente, então dos últimos 6 meses, eu não lembro se ele deixa você ver o período todo. Aqui, ó. Você vai trocar 6 meses por máximo. Olha só que belezinha o gráfico pra gente. Ele tá na Bolsa de Valores aqui pra gente desde 2017. Desde 2017, tá? De agosto de 2017. Ele pagava R$ 1. Aí repara que ele aumenta, né, o rendimento. Aí cai, sobe. Eu comprei esse fundo lá no comecinho de 2022, quando ele estava pagando menos que isso aqui, ó. Cadê? Foi menos. Aqui, ó. Eu recebia 1,44. Eu comecei a comprar mais ou menos ali em abril de 2022. Aí eu falei, uau, esse fundo paga R$ 1,44 por cota. Só que ele custava, na época, R$ 142, tá? R$ 142 e pagava 1,44. Significava que ele me pagava 1% de renda todo mês. Aí eu falei assim, uau, ele me paga R$ 1,44 por mês, é muita coisa. Eu não tinha nenhum fundo que me pagava R$ 1,44 por mês por cota. Só que aí começou a acontecer, ele aumentou ainda mais, ó. Ele chegou a pagar R$ 1,59 por cota e chegou a custar R$ 147. Só que quando chegou em R$ 147, esperei um pouquinho mais, não quis comprar cotas, porque eu achava que estava muito caro, era um valor muito alto para o meu bolso na época, porque eu estava diversificando entre outros investimentos, então eu parei de comprar, mas ele estava pagando R$ 1,59. Só que eu cheguei a comprar R$ 142, né, para receber R$ 1,44, aí ele passou a pagar R$ 1,59. Só que o que aconteceu? Em seguida ele começa a cair o rendimento. Então ele chegou a 1,30, depois ele volta a subir os rendimentos, vai para 1,45, depois ele começa a despencar. Aqui, ó. Hoje ele está pagando 1,10, tá? E aí tem investidor que fala assim, nossa, mas ele está pagando só 1,10. Então, mas lá na pandemia, ele chegou a pagar 57 centavos, ele chegou a pagar 49, custando na casa dos R$ 100. Tá? Então, antes você investia mais, recebia menos. Depois você, aqui em 2022, recebia mais, investia mais. Hoje você está investindo menos e recebendo quase a mesma coisa da época lá que ele começou, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que vocês precisam entender que a renda de um fundo imobiliário mensal vai oscilar. Você não vai receber sempre R$ 1. Você vai receber R$ 1,10, 90 centavos, 80, 70, 60, 50, 10 centavos. Depois ele volta a aumentar de novo. Mas aí que está. Você vai ter sangue frio para esperar tudo isso? E é para isso que serve a reserva financeira. Porque se você tem uma boa reserva financeira, você está deixando seu dinheiro guardadinho lá, bonitinho para momentos de emergência, você vai ver isso aqui caindo, vai gerar oportunidade, porque vai ficar abaixo do PVP, abaixo do preço justo. A galera começa a vender na Bolsa de Valores, porque é assim que funciona, o povo fica desesperado, vende, você vai comprar mais barato, vai receber mais. Só que isso não é de uma hora para outra. Eu estou falando aqui, ó, de 2017 para 2025. Eu estou falando de 8 anos. 8 anos, tá? 8 anos não é 8 meses, não é 8 dias, não é 8 semanas, certo? Então a gente precisa se atentar a isso também, ok? Os fundos vão variar. E como eu disse, o Tigaranus é o único fundo de desenvolvimento que paga renda mensal. Mas óbvio que não tem só o Tigaranus. Então, quando eu te volto aqui, ó, para a apresentação, eu tenho outros fundos na Bolsa de Valores também de desenvolvimento. Eu tenho aqui, por exemplo, o HRDF11 da Rede, que tem um patrimônio de 13 bilhões, tá? Aliás, 13 milhões. Eu tenho o RBBV11, que é da Caixa Econômica, que tem 126 milhões de patrimônio. Eu tenho o RBRM11, que é de desenvolvimento do BTG Pactual, tem 2 milhões e 860 mil de patrimônio. E eu vou ter o TIGAR, que é esse que eu mostrei para vocês, tem 2 bilhões 589 milhões 706 mil 441,89 de patrimônio. Ou seja, ele é o maior de todos os fundos de desenvolvimento. Tá? Sobre os rendimentos, eu trouxe daqui também para mostrar para vocês quais foram os últimos rendimentos. O HRDF11 pagou 6,80
no dia 1º de 10 de 2019, nunca mais pagou rendimento. O RBBV11 pagou 22 centavos em julho de 2021 e nunca mais pagou rendimento. O RBRM11 pagou R$ 2.002 de rendimento em abril de 2023 e nunca mais pagou. Ele saiu da Bolsa de Valores. Esse daqui, por exemplo, era para o investidor qualificado. Não era qualquer pessoa que poderia investir nele. Tinha que ser uma pessoa que tinha muito dinheiro para investir. Por isso que ela recebia R$ 2.000 de renda. Mas foi uma vez só e não recebeu mais. Isso daqui foi o seguinte: comprou terreno, construiu imóvel, vendeu imóvel com lucro. Devolveu o dinheiro investido mais o lucro da venda, por isso que deu R$ 2.000, tá? O único que paga mensalmente aqui, por isso que está em laranja, é o Tigar 11, que custa aí na casa 80 e poucos reais e paga 1,10, tá? Esse carinha aqui paga todo mês. E ele não paga todo mês à toa, tá? Ele paga todo mês porque ele tem também vários imóveis. Então, o Tigar 11 também vai ter um relatório gerencial, é só você clicar aqui no material, ele vai te mandar para a página do relatório gerencial, tudo mastigadinho aqui para você ler o relatório. Reparou que todos os fundos que a gente falou até agora têm relatório gerencial? Porque você vai ter que estudar todos eles, tá? Nossa, é muita coisa, Bruno. Estuda aos poucos. Roma não foi construída em um dia, tá? Então pode ir investindo aos poucos, estudando principalmente aos poucos, tá? Então olha só, aqui vai ter toda a informação sobre o fundo, tá? Aqui vai ter a parte que mais interessa para a gente. 1,15 por cota, dividendo mensal 1,18, que deu 3,52% ao ano, um patrimônio de 2,30 bilhões, um patrimônio líquido de 2,59 bilhões, e tem de imóveis 219 imóveis, né, espalhados aí entre 20 estados e 111 municípios. Ele tem 168, quase 169 mil cotistas, e tem uma liquidez média diária de 8,19 milhões, tá? E está em queda ali o retorno mensal por causa da bolsa, que como um todo está em queda, certo? Então vocês vão poder ler este relatório gerencial depois com calma, certo? É a mesma coisa dos outros. Ó, esse daqui traz foto dos imóveis também, ó. Desinvestimento. É interessante porque quando um fundo vai vender os imóveis, ele vai mostrar como foi o imóvel que foi vendido e o porquê que ele foi vendido, tá? Então ele mostra desinvestimento, ele mostra incorporações, novos investimentos, a carteira, tá? Então ele vai trazer todas as informações aqui para você. Quero também dizer que não vai ser em 2, 3 aulas que você vai se tornar a as de leitura de relatório. Você vai ter que ler isso por muito tempo. Tem informações de relatório que eu leio há 10 anos e que eu fui aprender nos últimos anos. Tá? Então, isso é para você ter uma noção de como o fundo imobiliário funciona dentro da sua categoria. Certo? Então, você vai ter aqui também o relatório gerencial do Tigar 11. Certo? Deixa eu voltar aqui para o material que ele saiu. Peraí, cadê ele? Bruno, onde que eu vou pegar o meu relatório gerencial? Você vai pegar o seu relatório gerencial aqui. Então, você vai vir aqui, relatório gerencial, tá? Você vai reparar que tem vários avisos diferentes, ó. Aviso aos cotistas, rendimentos e amortizações, relatório, informes periódicos, aviso aos cotistas. Quando a gente quer saber sobre o fundo imobiliário, não importa o tipo, você sempre vai pesquisar aqui em relatório gerencial. É sempre no relatório gerencial que vem as informações do fundo. Tá bom? Você vai vir aqui em abrir, e aí vai te trazer para essa outra aba, que é onde está o relatório, e você pode baixar os relatórios. Tá? Você pode vir aqui do ladinho e baixar o relatório gerencial quando aparecer para você, tá? Então você vai conseguir estudar sobre ele. O Tigar nem tem como eu fazer comparação para vocês, né? Igual eu fiz dos demais fundos imobiliários, porque não tem mais fundo de desenvolvimento, só tem ele. Então é aquela história, é um meio que monopolizou o fundo de desenvolvimento. Só vai ter o Tigar 11 para você, tá? Peraí, deixa eu ver aqui. Apesar de não ser indicação de investimento, já que estou estudando agora e sabendo que ele é bom, é interessante comprar este fundo?
É. É interessante primeiro, porque como a gente viu aqui, ó, deixa eu voltar dentro aqui do Funds Explorer e voltar lá para o comecinho para explicar algumas coisas. Olha só, por que que ele é interessante? Vamos entender o seguinte, no material complementar eu vou falar para vocês sobre estratégia de compra. Quando você deve comprar mais, quando você deve comprar menos, tá? Mas vamos entender o seguinte, quando você tem um fundo que já chegou a custar R$ 142, é que aqui no Funds Explorer não deixa, mas eu acho que aqui no Status Invest vai deixar. Vamos entender o seguinte. Vou pegar aqui, ó, no comecinho, geral, indicadores. Vamos pegar lá o preço, tá? Então você vai vir aqui, em 5 anos, por exemplo, só para a gente ter uma média. Vamos ver antes da pandemia, tá? Eu vou escrever aqui no chat para vocês. Então, antes da pandemia, vamos colocar colocar dezembro. Aqui. Ó, em janeiro de 2020, cada cota custava R$ 132,97. Então, vou colocar essa informação aqui no site, ó. Janeiro de 2020 custava R$ 133,17. 133,17 e pagava. Agora a gente vai ver o rendimento desse mesmo período, tá? A gente vai descer aqui um pouquinho mais. Aí a gente pode pegar até lá no site do Funds Explorer, que está mais bonitinho, o gráfico. Vou pegar aqui os dividendos. Aqui, ó. Vamos pegar janeiro de 2020. Em janeiro de. Aqui, ó. Janeiro de 2020, ele pagava 57 centavos por cota. Então, pagava 0,57 por cota. Tá? Então, esse era o cenário lá de janeiro de 2020. Ele custava 133,17, pagava 57 por cota. Janeiro, a gente não tem janeiro ainda, né? Porque o mês está começando desde o nosso anunciado. Então, vamos colocar dezembro de 24. Dezembro de 2024 custava. Vamos pegar a cotação de dezembro. Então, olha só. Dezembro, ele chegou a custar. Deixa eu pegar aqui. 83,2. Esse é o preço de custo. 83,2. E está pagando. Aí a gente vai pegar o último rendimento. Último rendimento aqui, ó. 1,10. Então, olha só. A grosso modo, em janeiro de 2020, você pagava mais caro e ganhava menos. Hoje você está pagando menos e ganhando mais. Só que a galera geralmente olha isso daqui, ó. Comprei aqui, porque estava pagando um rendimento mais alto, o rendimento vem caindo. Só que a gente já vem de um rendimento aqui, ó. Ó, tá vendo? Oscila bastante o rendimento e os preços também. Ele não voltou para cá, ou para cá, ou para cá. Ele está nessa linha reta aqui, ó. Tá? Então, sim, ele acaba se tornando uma oportunidade de compra pelo fator dele estar sendo vendido abaixo do preço ideal. Aí a gente pega o PVP, né? Então a gente vai pegar o PVP dele aqui em cima no começo do site. Então, ele está sendo vendido com 0,21% de desconto, né? Se você olha aqui do lado direito, esse é o preço justo e esse é o que está sendo vendido hoje. Então, isso tornou uma alternativa para mim investir também, tá? O rendimento anual é 17,14, levando em consideração uma taxa de juros de 12,25 hoje, está pagando mais do que a taxa Selic até. Patrimônio, ele tem mais de 2 bilhões em patrimônio. Então, sim, ele é uma alternativa. O que pode acontecer é você comprar e ele continuar caindo ainda um pouquinho de rendimento por causa do momento da economia.
esta mesma análise que eu fiz para o fundo de desenvolvimento, você pode fazer para os demais fundos. Fundo de tijolo, você vai ter que se atentar um pouco mais, porque, por exemplo, estou olhando o fundo de tijolo. De shopping center, eu vou ter que olhar shoppings diferentes. Então, eu vou ter que olhar rendimento, vou ter que olhar o preço, vou ter que olhar quantidade de imóveis, localidade, para falar qual que é melhor entre um e o outro. E conforme você vai fazendo essas análises, por isso que eu trouxe para vocês também aqui os simuladores, né, para você poder comparar um com o outro, você vai conseguindo perceber essas características, tá? Então, assim, como eu disse, nenhum dos fundos que eu trouxe hoje, até hoje, né, contando todos, desde fundo de tijolo até agora, fundo de desenvolvimento, é orientação para compra, mas já é uma orientação para vocês estudarem, tá? Porque todos os fundos que eu trouxe são fundos bons. É para eu sair comprando? Não, porque, por exemplo, se eu não comprei nenhum fundo imobiliário até agora, eu não vou, talvez, começar com um fundo que custa R$ 87. Vou começar com um fundo que custa 10. E com R$ 10 eu posso comprar MXRF11, VGIA11, XPCA11 e vários outros fundos base 10. Então a gente tem fundo base 10, base 50, base 100. O que é isso? Fundos que custam até R$ 10, até R$ 50, até R$ 100. Então, para quem está começando a comprar fundo imobiliário agora, com esse foco em receber renda passiva para viver de renda no futuro, você vai começar com um pouquinho. Então, você vai começar com esses fundos que começam na casa dos R$ 10. E nós temos muitos fundos bons por R$ 10. A gente tem até um fundo novo que chegou na bolsa agora, que é o BTHF11, tá? BTHF11. Eu vou trazer ele também na estratégia de investimentos para vocês entenderem melhor, certo? Então, só para a gente finalizar aqui a nossa aula, atentem-se à pesquisa. Sentem e estude. Como eu disse, você vai ter que criar critérios. O que eu olho em cada fundo. Por isso que eu falei, né, nas aulas anteriores, cada tipo de fundo tem uma receita de bolo diferente. Fundo de tijolo, você olha algumas características. Fundo de papel, você olha outras. Fundo de fundo, outras. Fundo de agro, outras. Fundo de desenvolvimento, outras. E aí a gente fecha, assim, categorias, tá bom? Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Nós teremos um material complementar, que é a estratégia de fundos imobiliários. Vou falar algumas coisas importantes ali para vocês também, não só sobre comparação, mas sobre carteira, diversificação. Então, assistam o conteúdo complementar para vocês, certo? E na semana que vem, nós vamos começar a falar, então, sobre ações. Então, vocês têm um conteúdo complementar, que é montando uma carteira diversificada de fundos imobiliários, e a partir da semana que vem, nós vamos entrar em ações, certo? Então, assistam o material complementar. A gente se vê oficialmente na próxima sexta-feira, ótimo. No próximo sábado. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou à disposição. Podem me mandar mensagem. E para quem vai fazer atendimento individual durante a semana, a gente se vê na semana. Se tiver alguma dúvida para tirar também, pode me chamar lá, tá bom? Muito obrigado por quem esteve aqui comigo hoje, nessa primeira aula do ano. Para quem vai assistindo gravado, um ótimo ano, que 2025 seja muito proveitoso, com um monte de oportunidades nos investimentos, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Se precisar de mim, estou à disposição. E a gente se vê, então, nas próximas aulas. Feliz 2025 para todo mundo. E a gente se vê, então, no próximo sábado. Tchau, tchau, meninas.